Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos e neste vídeo eu vou falar sobre teosofia, começando com o termo, o que é teosofia? Bom, a palavra teosofia é uma palavra de origem grega que se divide em duas. Theo, que é Deus, Sofia, que é conhecimento. Então teosofia seria conhecimento dos deuses, ou sabedoria divina, ou sabedoria dos deuses, algo nesse sentido, né? Mas o conceito é muito antigo, né? Nos remete ao Antigo Egito, é coisa muito antiga. Porém, uma mulher chamada Helena Blavatsky fundou então a Sociedade Teosófica, que é onde nós temos a moderna teosofia. Isso em 1875 em Nova York, depois mudaram-se para a Índia. Então, a Sociedade Teosófica era um grupo de pessoas, na época, que estudavam os ensinamentos de Blavatsky, que é considerado assim uma mística, pode-se dizer hoje, modernamente, como uma clarividente, uma médium fora de série, né? Então, claro que na época, como é comum no esoterismo, não se falava muito em mediunidade dentro das sociedades esotéricas, dentro lá da Sociedade Teosófica, mas sabemos que a Blavatsky era uma médium incrível, né? Existia momentos onde ela escrevia com uma letra maravilhosa, outras vezes com um garrancho. Então ela mesmo comentava que ela via os livros num espaço assim à sua frente, né? Pela clarividência, e transcrevia ali. Então era uma mulher de poderes psíquicos muito grandes e diversificados. Então, assim, uma das bases da teosofia é o estudo da religião comparada. Então, nós temos nesse estudo, por exemplo, uma espécie de base que é comum em todas as grandes religiões: hinduísmo, budismo, cristianismo, islamismo e outros ismos, né? Porém, assim, a teosofia tem uma carga muito grande de budismo e hinduísmo, justamente porque naquela época, ainda mais com a sua sede na Índia, trouxeram muitos conhecimentos do Oriente para o Ocidente graças à Sociedade Teosófica. Então, os seguidores de Blavatsky, como por exemplo Charles Webster Leadbeater, escreveram livros sobre chakras que foram livros pioneiros sobre o assunto, né? Juntamente com Annie Besant. Então trouxeram muito dos conhecimentos sobre metafísica, sobre energia, prana, clarividência, projeção astral, corpos extrafísicos, né, que seria a questão da metafísica. Então a Annie Besant e Leadbeater trouxeram muitas coisas. Resumindo, a teosofia é aquilo que nós chamamos de filosofia perene, né? Então a gente tem como base dessa filosofia o postulado de que o homem, Deus, o universo, na realidade são três aspectos de uma única natureza. E também aprendemos nessa filosofia teosófica que a vida, na sua diversidade de invólucros, né? Seja num corpo físico humano, seja num extraterrestre. Então, tanto a vida nessa diversidade de invólucros e princípios, ela é, na verdade, uma só. Então, a teosofia estuda também a evolução da vida e da forma, né? Uma filosofia bem profunda e aborda questões metafísicas, questões da origem do ser humano, do universo, e tende a responder aquelas questões: quem somos nós,
de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo, essas questões filosóficas. Então ela propõe um ponto de vista, um estudo com relação a esses questionamentos tão antigos, né? Então ela é baseada nos conhecimentos dos adeptos. Adeptos seriam seres humanos que atingiram uma evolução maior do que a nossa e deixaram então esses conhecimentos, né? Muitas das vezes são os mestres que fundaram, que os homens fundaram religiões também. Então é um estudo bem interessante. Bom, eu conheci a teosofia lá atrás, na década de 90, mais ou menos para o final da década de 90. Então tem muito tempo. Foi antes das minhas experiências, das minhas vivências involuntárias de viagem astral, né? Então eu morava juntamente com meus pais, e meu pai, ele tem uma biblioteca esotérica, espiritualista, espírita, né? Meu pai, ele é Rosa Cruz, participou de diversas escolas iniciáticas, esotéricas, dentre elas escolas espiritualistas, tais como a própria teosofia. E um belo dia, devia ter por volta de uns 17, 18 anos, eu puxei um livro chamado O Plano Astral, de Leader-Bitter. Então eu dei uma folheada rápida, eu falei, olha que interessante, né? Comentei até com meu pai, falei, olha, fala sobre os animais, a alma dos animais aqui. E aí meu pai comentou, realmente, né? Esse livro trata desses assuntos. Então eu comecei a ler e senti uma forte atração por aqueles assuntos, porque a teosofia aborda a evolução, né, de outros reinos, como o reino animal, comenta sobre a vida extrafísica dos animais e comenta sobre planos extrafísicos, e aquilo realmente me cativou. E o livro do Plano Astral comentava sobre o plano astral, que é o plano que nós vamos quando dormimos e saímos do corpo, né? Isso tudo o Leader-Bitter explicava, mas eu nunca tinha ouvido falar de viagem astral. Foi a primeira vez que eu ouvi algo relacionado com isso. E lá eles utilizam o termo projeção astral, que é a mesma coisa. Então foi o primeiro contato que eu tive. Mal imaginava que dali poucos anos estaria eu, né, no plano astral, tendo algumas vivências, né? Nada é por acaso. Então eu comecei com esse livro, O Plano Astral, gostei muito. Meu pai tinha outros do Leader-Bitter, quase que praticamente todos. Aí eu fui plano mental, plano causal, mônada, e fui lendo o que há além da morte, né? São os livros que eu indico aqui no meu canal, na questão de indicações de livro espiritualista relacionado com viagem astral e tudo mais. Então eu li praticamente todos, né, da editora Pensamento. Muitos estão esgotados, mas consegue-se facilmente em sebos. Então assim foi o meu contato com a teosofia. Aí depois eu passei a ler livros de Annie Besant. Comecei a ler também a Doutrina Secreta de Blavatsky, mas Blavatsky tem uma linguagem um pouco mais pesada, e, né, aquela questão de cosmogonia, da origem do universo, de uma maneira bem aprofundada e característica dela. Então, assim, que eu digo, como divulgadores, né, dessa filosofia, existe Annie Besant e Leader-Bitter, né? Entre outros, mas esses dois têm uma didática muito boa, expõem um assunto de uma maneira que qualquer pessoa entende. Então, A Voz do Silêncio até que eu gostei mais. A Doutrina Secreta eu li algumas partes e deixei um pouquinho de canto. Mas Leader-Bitter e Annie Besant e Arthur Power também foi um escritor que sintetizou bastante coisa da teosofia, justamente para facilitar para os estudantes. Então esses foram assim os autores que
me facilitaram, né, a minha entrada na Sociedade Teosófica, na época que eu acabei realmente fazendo parte. Acabei fazendo parte da Sociedade Teosófica, tem até um diplominha aqui, e isso aconteceu em 2001. Então eu tive alguns anos anteriores, do final da década de 90, leituras de livro, e realmente eu gostei bastante, e entrei na Sociedade Teosófica, onde recebíamos, naquela época, alguns livretos, onde comentava-se toda a história da teosofia, reflexões e textos diversos, e foi muito bacana. Foi uma época assim de crescimento espiritualista, de ter essa visão metafísica, né, esses conceitos de corpos extrafísicos. Então aí que realmente eu me aprofundei, e logo em seguida comecei a ter as experiências de projeção astrais, experiências essas involuntárias. Teosofia versus espiritismo. Nesta mesma época que eu lia sobre teosofia, muitas das vezes paralelamente eu lia espiritismo, iniciando pelo ótimo livro O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Então é claro que eu percebia algum antagonismo entre a teosofia e o espiritismo. Por exemplo, na questão da teosofia, nós nos elevamos, né? A ideia deles é elevarmos a nossa consciência até o plano espiritual, o plano astral, o plano mental, e obter lá o contato com outras consciências. Já o espiritismo coloca o inverso. Essas consciências viriam até vamos dizer assim, o plano físico sutil, né? Ou próximo aqui à nossa frequência, e através de um médium encarnado, que é a pessoa encarnada, passaria a informação. Então é o inverso. O médium fica nesse nível de consciência nosso, né? É claro que no estado alterado de consciência, mas aqui, e a entidade, entre aspas, baixa, né? Então existe esse antagonismo, né? Então tem muitas críticas de Leadbeater dizendo que não existe essa questão do médium passar informações poder perceber o espírito comunicante, passar informações do espírito comunicante. E aí a teosofia criou até a questão do cascão astral, né? O cascão astral seria o seguinte: a pessoa desencarna e passa um tempo no plano espiritual, e depois ela passa para outros planos, vai evoluindo, e ela deixaria então um corpo, que seria o corpo astral, alguma coisa um pouco mais denso, que ficaria vagando e teria um resquício da inteligência daquela pessoa que ocupou esse corpo extrafísico. Então seria aí essa entidade aqui próxima à crosta terrestre, ao plano físico, que daria a comunicação. Ou seja, deram uma volta tentando explicar de uma maneira que ficou até mais complicada, mais estranha, do que a questão de você falar que realmente a consciência comunicante entra em contato com o médium e passa informação, que é uma maneira muito mais simples, objetiva e inteligível. Então a teosofia criou essa questão de cascão astral, que nenhum projetor, Valdo Vieira, Wagner Borges, Luiz Roberto Matos, comentou de ter visto, interagido com esse tal de cascão astral. Eu também nunca, nas minhas 150 experiências aí anotadas em diário, nunca vi essa questão de cascão astral. Então é algo que logo de início, né, eu percebi essa questão, e depois, após os meus estudos de projeção astral, ficou mais claro então essa questão do antagonismo, né? E aí que eu vi que é importante pegar o que há de bom na teosofia, pegar o que há de bom no espiritismo, e com as minhas vivências fazer um somatório de tudo e ter uma visão particular, pessoal, com base em algumas filosofias e doutrinas, mas sem formatar a mente
nem para o espiritismo, nem para a teosofia, nem para o Rosa Cruz, mas poder absorver essas filosofias todas e conversar com elas, né? Ler um livro de uma coisa, outro livro de outra, não tapar a visão e ter a minha própria visão, se possível, com base em experiências pessoais, principalmente relacionadas com a projeção astral, que é a experiência mais prática, mais tete a tete, onde você já está, tem a possibilidade, né, de estar no plano astral, no plano espiritual. Então é isso que eu vivenciei e com relação a esses antagonismos que existem, né, entre as doutrinas. Bom, eu sempre tive interesse em dois tipos principais de estudos dentro da teosofia, pelo menos no início. Um era o estudo do plano extrafísico, vamos dizer, do plano espiritual, né? Dito pelo espiritismo como plano espiritual, mas a teosofia fraciona em algumas regiões aí, vamos dizer assim, né? De densidade, para ficar mais didático. Então tem lá o plano astral, o plano mental, que subdivide no inferior, no superior, né? E búdico, plano intuicional, átmico. Então existe toda essa subdivisão que o espiritismo compacta só no plano espiritual, e sempre considerei isso, esses estados de densidades de um local de vivência extrafísica, uma vivência em outra dimensão, né, vamos dizer assim, sempre tive muita curiosidade. Então era um dos meus temas favoritos que eu lia na teosofia. Até hoje eu pego os livros, recordo, e é bem interessante. E é engraçado que com o passar do tempo a nossa visão, a nossa ideia vai mudando, nossos conceitos, também a partir de nossas próprias experiências, né? E um outro tema muito interessante era mais relacionado a um autoconhecimento, que é justamente a questão de um estudo dos nossos corpos, começando pelo próprio corpo físico sutil, na questão do duplo etérico, chakras, aí passa para o corpo astral, envolvendo toda a questão do sentimento, corpo mental, do pensamento, o corpo causal, e aí daí vai a outros princípios cada vez mais sutis e mais relacionados à nossa própria consciência, ao nosso eu superior, ao nosso princípio imortal. E dentro dessa questão, é claro que entra a questão da reencarnação, da imortalidade, vida após a morte. Então, basicamente, esses eram os assuntos de interesse inicial. Aí depois, né, existe o interesse também na questão da divindade, uma filosofia bem bonita que a gente pode se aprofundar, que é a base de todas as religiões, que é o princípio, vamos dizer assim, da trindade que existe, né, nas principais religiões. Também temos na teosofia o estudo do Logos, né, que é a divindade aqui no sistema solar, e o estudo da vida em outros reinos, que é a vida no reino elemental, aí depois no mineral, vegetal, animal, hominal, e também fazendo uma projeção aí para outros reinos além, né? Isso tudo também era muito interessante, fazia parte assim da minha curiosidade, que é algo que não tinha no espiritismo. Por outro lado, no espiritismo tinha um estudo do plano astral muito mais detalhado, mais rico do que na teosofia. Por exemplo, através dos livros psicografados por Chico Xavier, em especial O Nosso Lar, tinha um relato, então, né, da vivência numa colônia espiritual, o dia a dia ali na prática, na vivência prática, interagindo após a morte, que é os relatos de André Luiz,
que foram passados pela psicografia de Chico Xavier. Então isso, essa prática, essa mediunidade, essa informação não existe ainda na teosofia, esse contato tão próximo, né, com a espiritualidade, com a vida após a morte. Então acaba se complementando as duas doutrinas no meu ponto de vista, né? A gente pega o que há de melhor nas duas e faz um somatório bem bacana. Então, basicamente, esses foram meus interesses relacionados principalmente com a teosofia. Quando se fala, no caso aqui da forma que eu estou abordando, né? Quando se fala em despertar espiritual, não estou falando em algo espetacular, um samadhi, não, uma expansão de consciência. Existe esse despertar, que é algo já bem evoluído, bem à frente do que ocorre com a maioria das pessoas, né? Mas na minha visão, todo mundo, até em algum momento da vida, tem um certo despertar. Todo mundo pergunta, né? Quem eu sou? Da onde eu vim? Para onde eu... Esses questionamentos são comuns na vida, assim, pelo menos da maioria das pessoas que estão envolvidas, principalmente com esse tema da espiritualidade, né? É claro que existe aquelas pessoas que não estão nem aí para isso, e para que ficar pensando nisso, né? Vamos tomar uma pinguinha ali, esquece esses problemas e vamos ver o futebol. Não que esteja errado, mas cada um é cada um, né? A gente respeita e temos que respeitar a liberdade de consciência, de expressão de cada pessoa. Mas aqui estou falando mais nessa questão de quem está envolvido, de certa forma, com essas questões filosóficas e espiritualistas e tal, que é algo muito bacana, né? Então, assim, o meu despertar ocorreu justamente nessa época, né, que eu iniciei os estudos de teosofia, e principalmente alguns anos depois, isso eu tinha uns 16, 17, quando eu fiz 19 anos, eu tive a minha primeira experiência fora do corpo, uma experiência involuntária, né, a chamada projeção astral, viagem astral, e a partir daí não parou mais, tive bastante experiência. No início foram bastante mesmo, diria uns 3 projeções totalmente lúcidas por semana, às vezes até 4, né, vamos dizer assim, e depois isso foi se espaçando ao longo do mês e tudo mais, e hoje está bem espaçado, né, também é um impulso inicial, provavelmente por amparadores, né, a gente tem bastante experiências e é bem interessante. Eu considero basicamente o meu despertar espiritual aos 19 anos, onde eu tive mais esse contato prático, né? E a partir daí continuei os estudos teosóficos espíritas e agreguei o estudo relacionado à projeção astral, né? Através do IPC, de Valdo Vieira, através de Wagner Borges, Saulo Calderon e Luiz Roberto Matos e outros tantos pesquisadores. Então aí eu comecei a buscar essas informações, inicialmente através de livros, porque não tinha muito acesso à internet naquela época, né, comecinho aí de 2000. Aí depois pela internet, que facilitou bastante o acesso à informação. Fui em São Paulo realizar cursos, mais recentemente realizei cursos online, né, da IAC, da Nancy Trivelato e do Wagner Alegretti. E a partir então, vamos dizer assim, de 2000 para cá, tive esse despertar relacionado à projeção da consciência, mas, na minha opinião, foi apenas vamos dizer assim, um efeito em tabela daquelas leituras iniciais de teosofia e espiritismo, né? Quando você foca a atenção, você tem aquele desejo, aquele estímulo interior de conhecer, de entender as coisas. Então, por tabela, eu tive essa questão da projeção astral no meu caso, né? Cada um é uma particularidade, porque nós não somos só isso daqui dessa vida, existe toda uma história
anterior, né? Como espiritualistas, vocês sabem que antes de nascermos já existe toda uma história, já existe, vamos dizer assim, toda uma questão vivencial de vidas anteriores, de aprendizados anteriores, de existências anteriores. Então apenas estamos continuando a ser o que já éramos, agregando agora com a vivência atual, né? Então, conforme você vai despertando essas questões, você vai tendo mais lucidez, né? Então, a lucidez, no caso que eu tive, foi dessa realidade extrafísica, que você tem o contato, e a sua experiência, a sua vivência não está em nenhum dos livros. É claro que você encontra paralelo com outros autores, mas a experiência pessoal é sempre algo vivencional, algo individual, que é a vivência de cada indivíduo. Tem alguns paralelos, tem algumas características semelhantes, mas a sua vivência é única. E a partir daí que eu considero, então, essa questão de meu despertar espiritual, que é algo que permanece no restante da vida, não é algo temporário, né? Quando você acorda, não tem como você voltar a ser antes, ter um estado consciencial anterior, né? Então é algo tão marcante, é como o esoterismo diz de iniciação, né? Você começa a ter uma nova visão das coisas, uma nova percepção, e como diz aquela frase de Einstein, né? Uma mente que se abre e nunca mais volta ao seu tamanho original. E é assim que eu penso, e é assim que ocorre com todos os estudantes, os interessados nesse tema espiritualista. E então, dessa forma que ocorreu comigo. Dicas de livro, vou fazer 2 dicas e vou colocar a capa aqui do lado também, né? Tem esse Fundamentos de Teosofia, de Ginarajadasa, que é o autor, né? Então ele foi escrito numa linguagem bem acessível, um estilo agradável, por isso que eu indico para o iniciante. E ele é um compêndio de teosofia, né? Ele conseguiu sintetizar, simplificar em 16 capítulos com ilustrações. As ilustrações deixam tudo muito bem didático, né? Os diagramas e tudo mais. Então é um livro muito bom para o iniciante. E o autor foi o 4º presidente da Sociedade Teosófica e muito inteligente, produziu muito material, mais de 50 livros, mais de 1.600 artigos em periódicos. Então, Fundamentos de Teosofia é algo que dá uma visão geral, e é muito bacana que ele aprofunda nessas questões que eu comentei, né, sobre, por exemplo, vou citar alguns tópicos aqui do índice. Por exemplo, a evolução da vida e da forma, os principais, né? Leis da reencarnação, lei do karma, os mundos invisíveis, que é essa questão do extrafísico, o homem na vida e na morte, evolução dos animais, que é essa questão da teosofia, de estudar outros reinos, né? A obra do Logos triplo, questão da divindade, os reinos da vida, evolução da matéria e da força. Basicamente é isso, a evolução da consciência. Então é um livro muito legal. Tem um outro também, esse foi escrito por um brasileiro, olha só que bacana, Manual Básico de Teosofia, cujo autor é o Antônio Geraldo Buch, né? Então também é um livro igualmente ilustrado de uma forma didática. Então assim, como o autor prepara muitos cursos de teosofia, então ele consegue passar uma didática, uma pedagogia bem interessante. O Antônio Geraldo Buch, ele é médico homeopata, membro da Sociedade Teosófica, conferencista, e organizou diversos cursos de teosofia em várias cidades aí do Brasil, né? Então são esses 2 livros que eu indico ao
iniciante, a pessoa que está interessada em estudar teosofia, né? Porque você não pode chegar e falar, lê Blavatsky. Não vai compreender, tem que começar do básico, das ideias mais fundamentais, né? E depois você vai lendo Leadbeater, Annie Besant, aí depois vai passando, aí vai aumentando o seu entendimento, cada vez se aprofundando mais na doutrina teosófica.